Nação palmeirense, tá chegando o dia, tá chegando a grande hora, pessoal, da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, né? A expectativa é uma das melhores possíveis, os rivais vão secar, vão assistir do sofá, né? Só o que resta. E a mídia de todo o Brasil discutindo, né? Até onde esse Palmeiras pode ir, né? Inclusive, pessoal, tem europeu aí de boca aberta com o Palmeiras, tem europeu dando a sua opinião aí sobre a situação do Palmeiras, né? Muitos elogios, né? Vale ressaltar que o Palmeiras hoje é um grande clube do futebol sul-americano, né? Chega para o Mundial de Clubes, chama atenção pela sua organização, sua situação financeira, os jogadores, sua estrutura. Isso deixa o torcedor palmeirense bastante orgulhoso, né? Claro, caiu num grupo ali que muitos dizem que talvez o Palmeiras vai ficar em segundo, mas também tem português aí dando sua opinião e sendo realista, sendo sincero, né? E será que ele falou? Será que ele coloca o Palmeiras como favorito contra o Porto? Para mim, é favorito. Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? Band Esporte e também Placar TV, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Dele, olha ele aí. Rafael Soares, jornalista português da Record de Portugal, e vai conversar com a gente, sobretudo, sobre o Porto, adversário do Palmeiras neste Mundial, primeiro jogo decisivo. Muito boa tarde, Rafael. A gente está aqui discutindo sobre os times brasileiros e tal, e a nossa conversa aqui é que o Palmeiras tem um jogo difícil na sua primeira rodada, mas um jogo que o Palmeiras, por ser o melhor time brasileiro, ou um dos melhores times brasileiros, pode competir com o Porto, que vem num momento não exatamente muito bom. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso e como vem o Porto para esse Mundial. Boa tarde. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Sem querer ser politicamente correto, olhando aqui para o calendário da primeira jornada, o Porto-Palmeiras é dos jogos mais difíceis de adivinhar o resultado, porque é de facto um duelo de forças muito equilibrado e como disse bem, o Futebol Clube do Porto fez uma temporada muito aquém das expectativas. Estamos sempre habituados a ver o Futebol Clube do Porto a lutar por títulos, a lutar pelo campeonato, e não foi isso de facto que aconteceu esta temporada. O Porto viveu uma época um bocadinho instável, foi também a primeira época com a nova presidência, com o André Vilas-Boas, que substituiu o histórico presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, e foi uma época muito atípica, porque o Porto começa com um treinador, Vítor Bruno, que era o treinador adjunto de Sérgio Conceição, e foi também uma troca de comando técnico muito polémica, e a meio da temporada chega Martin Anselmi, um treinador argentino que nunca tinha treinado na Europa, e a verdade é que a equipa mesmo assim não encontrou estabilidade, ficou no terceiro lugar a 11 pontos do campeão Sporting, ficou mais perto de ficar em quarto lugar do que propriamente ser campeão. Houve uma mudança tática, o Porto joga num sistema de 3 centrais, um 3-4-3, perdeu muitas referências de uma época para a outra, não há Pepe, não há Taremi, não há Ivan Nilsson, que joga agora no Bournemouth e que vocês certamente também conhecem bastante bem. Portanto, perderam-se muitos jogadores e o Porto está aqui num processo de reestruturação e lá está. Acho que é um jogo muito equilibrado, nesta altura ficou furos abaixo dos rivais, Benfica e Sporting, ainda assim há muitos jogadores a ter em conta. Rodrigo Mora, que é um jogador da formação do Porto, que é um jogador que está em clara ascensão, ainda muito jovem e é o maior desequilibrador da equipa. Há Fábio Vieira, um criativo, e depois na baliza uma das maiores figuras e o capitão de equipa, Diogo Costa, que sentiu um desconforto muscular no treino de ontem. Vamos ver se ainda está disponível para o jogo frente ao Palmeiras, mas seria uma baixa de peso se Diogo Costa não pudesse jogar. Acho que então será um jogo muito equilibrado, creio que são os dois favoritos a seguirem em frente para os oitavos de final. Massa! Rafael, aqui eu tenho estudado bastante os seus colegas aí, companheiros da imprensa portuguesa, né? E qual é o peso que se dá para esse campeonato? O que a comunidade do Porto, como que ela vê a possibilidade de estar numa disputa como essa, com escolas diferentes, né? E com essa falta de intercâmbio que existe entre o futebol europeu e o futebol brasileiro? E uma segunda, já emendo. Se você for colocar em prateleiras o futebol na Europa, o Porto está em qual prateleira? Imaginando que Real Madrid esteja na primeira.
Começando pela forma como olhamos para o Mundial de Clubes e também por isso é bom termos aqui esta conversa, porque de facto ao futebol português, ao futebol brasileiro, que apesar de, enfim, falamos todos a mesma língua, mas o futebol também é bastante diferente e não podemos ver todos os dias também o Porto a enfrentar o Palmeiras, o Benfica a enfrentar o Boca Juniors, neste caso o clube da Argentina. E essa é a experiência mais interessante que temos aqui, a ver este confronto de equipas que não se vê sempre e é a coisa mais bonita que esta prova nos traz. Ainda assim, e também até gostava de saber do vosso lado também como está a ser vivido, ainda não há propriamente grande entusiasmo em torno do Mundial de Clubes e parece-me ser o panorama geral também em toda a Europa nesta altura e vê-se também pela preocupação da FIFA no que toca à falta de venda de bilhetes, parece que está a desiludir também. E Portugal, e aqui também olhando um bocadinho para o Benfica, nem Porto nem Benfica fizeram uma época brilhante e não se vê propriamente que o Mundial de Clubes sirva nesta altura como tábua de salvação. Ou seja, se Porto ou Benfica chegarem a oitavos, quartos de final, acho que vai ser visto com normalidade, mas não vai salvar a época dos clubes. Se ficar pela fase de grupos, de facto haverá uma maior onda de contestação, porque parece-me que tanto Porto como Benfica, no caso, são favoritos nos seus grupos e têm obrigações. Portanto, acho que ainda não é visto com entusiasmo. Vamos ver também no decurso da prova se esse entusiasmo aumenta, mas de facto o Porto, no caso, chega a esta temporada com baixas expectativas porque foi uma temporada de facto fraca e portanto não há muito entusiasmo em torno da prova também por aí. Não sei se me faço entender, porque os resultados ficaram tão aquém das expectativas que nesta altura, enfim, mais valia terminar a época e começar uma nova. E estavas a falar-me da tua segunda pergunta, tínhamos esquecido. O Porto é um clube histórico em Portugal, mas tanto Porto como Benfica como Sporting nesta altura não têm propriamente grandes chances de lutarem por uma Liga dos Campeões e se chegarem, por exemplo, aos quartos de final da Liga dos Campeões já é visto como um grande sucesso. Portanto, há essa primeira linha de clubes, o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, até dir-te-ia que há uma segunda linha com clubes como o Nápoles, que acaba por ser campeão em Itália, e depois sim aparecem os clubes portugueses, sendo que o Porto esta temporada nem na Liga Europa foi propriamente uma equipa brilhante. A Liga Europa, que é a segunda competição mais importante de clubes, não esteve na Liga dos Campeões. De facto é um Porto que precisa nesta altura está num processo de reestruturação e tem também alguns problemas financeiros. O anterior legado, liderado por Pinto da Costa, deixou o clube também com as finanças problemáticas e portanto é um clube que perdeu aqui algumas referências, que está um bocadinho à procura de encontrar-se. Primeiro será preciso tentar voltar a ter algum domínio interno, ou pelo menos competitividade, e lutar pelo título, e depois sim pensar mais além da Europa. Já não é, o que te posso dizer é que já não é o clube que, por exemplo, viram ganhar, por exemplo, a Liga dos Campeões com José Mourinho, a Liga Europa com André Vilas-Boas, que é agora o presidente, já não é propriamente esse Porto. Rafael, muitíssimo obrigado pela conversa com a gente aqui, falar um pouco mais do Porto, as expectativas aí. Muito obrigado. Se a gente precisar, a gente vai te acionar outra vez futuramente, viu? Obrigado mesmo. Claro que sim, foi um prazer. Obrigado, abraço. Tá, então o Rafael Soares conversando com a gente. É o seguinte, bom, tem algumas questões já. Primeiro, né? Ele falou, né, do interesse que, por enquanto, não parece não despertar exatamente dos clubes europeus. Uhum. Tem o fato do goleiro, que é o goleiro da seleção, não vai jogar também. Calma. Não, é dúvida. É dúvida. Uma lesão. Sentiu uma lesão. O que mais? Sentiu um desconforto. O Porto fez uma temporada muito fraca. Calma, o Diogo Costa ficou fora de alguns jogos do Campeonato Português por causa desse mesmo problema no glúteo. Certo. Para poder jogar a Liga das Nações. Exatamente. E aí, só para completar, Massa, rapidinho, só para completar o meu raciocínio. Hoje, em outro CNPJ, eu estava falando com companheiros, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri, e eles falaram que lá tá um calor para cada um. Que vai ser uma questão dos europeus também. Mas não pro português, né? Porque lá tá em calor também, em Portugal. Mas parece que tá um calor. Ah, sim. Mais de 30 graus, a coisa não tá fácil. Para os ingleses não vai ser fácil e tal. Não quero falar que o Palmeiras vai ser campeão, não estou sem eu tipo de brincadeira. Mas acho que tem Massa, rapidamente, tem
uma reconfiguração das coisas. Não é que vai chegar lá e vai perder de todo mundo e não tem condição, não tem briga, entendeu? Nós estamos falando de um time que o próprio jornalista português, como eu coloquei ontem, por isso que quis fazer a pergunta, na minha análise, na minha identificação com a lupa. Só queria, desculpa que eu me estendi, só para você ser ligeiro, que vai ter que entregar para a Fórmula 1. Vamos ser ligeiro. Está na terceira prateleira, né? E aumenta a obrigação do Palmeiras. É isso. Desculpa, eu deixei você falar muito, Márcio. Foi mal, eu fiquei falando demais. Desculpa. É que a gente precisa entregar para o Rutherford, que fica aí no estado de Nova Jersey. Esse é o MetLife Stadium, que está atrás ali do Quesada. Onde vai jogar o Palmeiras, onde vai jogar o Fluminense também, porque o Fluminense faz as 2 primeiras partidas aí também, assim como o Palmeiras, e onde vai ser a grande decisão da Copa do Mundo de Clubes. Fala com a gente, Quesada, sobre o Palmeiras, sobre a situação, sobre o que está acontecendo por aí. Pois é, a gente estava aqui debatendo futebol brasileiro que está sendo jogado no Brasil, né? E aqui o pessoal lá dentro no estádio, está tudo fechado o estádio aqui, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, tem uma grande proteção aqui na cor negra, na cor preta. Então, do outro lado, a gente não tem acesso ainda, né? Então, tem muita gente, muito funcionário da FIFA, muita gente aqui do estádio trabalhando para deixar o estádio preparado para o jogo entre Palmeiras e Porto. E aí eu ouvi o hino do Palmeiras ser tocado lá dentro. Eles devem estar fazendo ali o treinamento, não é? Para abertura, como é que os times entram em campo, a arbitragem e tal, enfim. E aí com muita música, com a música dos times, relacionada aos times, ao Palmeiras, ao Porto. E aí eu vi alguém lá dentro falar um português de Portugal, tá? Não entendi muito bem, mas o Futebol Clube do Porto, tá? E depois o resto eu não entendi porque eu estava prestando atenção aqui na nossa discussão, que é muito mais importante do que ouvir alguém falando lá do Porto. Mas enfim, amanhã provavelmente o estádio esteja aberto, a gente vai poder entrar aqui no estádio. E no domingo, às 19 horas, horário de Brasília, finalmente a estreia do Palmeiras contra a equipe do Porto. O técnico do Palmeiras está elogiando muito o Porto, ele conhece muito bem a história do Porto, jogou o Abel Ferreira no Sporting. Os números não são muito favoráveis, não é? Quando ele enfrenta a equipe do Porto. Os números do Palmeiras, aí pensando no Palmeiras, não são tão bons assim. Vocês sabem qual foi a última vez que o Palmeiras venceu um time europeu? Vocês têm mais ou menos ideia? Vocês leram sobre isso? Ontem eu me deparei com essa informação e aí eu comecei até a dar risada. Vocês sabem quando foi? 51. Vocês têm uma vaga ideia de quando tenha sido? 51. Pode... 51. Quem que falou 51 aí? O senhor Mani? Nós três aqui pensamos. O Luiz Cássio que falou aqui, eu falei aqui. Você acredita, cara? Vocês acreditam? A última vitória foi contra a Juventus na Copa Rio em 1951. Olha que coisa extraordinária. Depois disso, o Palmeiras não venceu mais em jogos oficiais. Volta a vencer amanhã. Não, hein? Em oficiais, Tereza Herrera, aquelas coisas assim. Não, oficiais. Oficiais em competições internacionais reconhecidas, tá? Torneios amistosos. Não, eu tô falando de torneios. Mas não tem torneio. Fora do continente, né? Fora da América do Sul. Não importa, gente. Perdeu pro Manchester e pro Chelsea. Tô falando europeu, só europeu, tá? É um dado, gente. Aí também, se foram 3, 4, 5, não importa. É um dado, né? Vocês não entenderam? É 1951, a última vitória, entendeu? Para vocês responderem isso daí. Mas, enfim, esse é um dado curioso, eu tô brincando. Eu encontrei muito palmeirense vindo para cá no voo, né? A gente foi até o Canadá e veio aqui de Montreal aqui para New Jersey. E, assim, os palmeirenses estão muito confiantes que o Palmeiras passe da primeira fase. Agora, nenhum acredita que o Palmeiras possa fazer a grande final aqui no MetLife. Eu acho que é um consenso, né? De palmeirenses, não palmeirenses, de torcedores do Fluminense vendo assim o Fluminense, os do Flamengo, os do Botafogo, nós da Crônica Esportiva, acho que ninguém, né, vai imaginar que no dia 13 de julho a gente possa ter pelo menos um brasileiro aqui nessa final no MetLife. Então, é isso. Outra coisa, a FIFA está muito preocupada com o público. Olha, eu estou aqui no estádio, gente, eu não vi um torcedor do Palmeiras e eu não vi um torcedor do Porto. Geralmente, 2 dias antes do jogo, os caras vêm aqui, tiram foto, eu estou numa área aqui em que é a área principal do estádio. A porta está aqui do lado, a porta principal.
aqui à minha direita, mas essa é a parte, né, mais destacada do estádio. Eu estou desde o estacionamento com essa imagem, trazendo essa imagem do MetLife aqui ao fundo. A FIFA está preocupada com o quê? Lá no Hard Rock, por exemplo, que é um estádio para 60 e poucas mil pessoas, pouco menos de 30 mil ingressos haviam sido vendidos. Então, o que a FIFA fez? Uma parceria com universidades locais, vendendo esse ingresso por um valor bem simbólico, tipo $4,50, $5, para garantir a presença desses torcedores no estádio, para não ficar feio, né? Vamos concordar? Imagine, um estádio para 60 e poucas mil pessoas, só 20 acompanhando a estreia do Mundial. Isso seria realmente uma tragédia em termos de interesse, não é? Para uma competição que o próprio Infantino está comparando como a primeira Copa do Mundo em 30, né? Quando o sonho do Gilles Rimet se transformou em realidade com a realização da Copa do Mundo de Seleções lá no nosso Uruguai. E está acontecendo aqui também, porque aqui... Será que Palmeiras e Porto vão conseguir lotar esse estádio para mais de 80 mil pessoas, 82.500 pessoas? Então há também um acerto de tentar trazer estudante para cá com um valor simbólico, garantindo a presença em outros jogos, para não ficar feia essa imagem, porque não tem coisa pior do que numa competição. Pois é, família palmeirense, a mídia de todo o Brasil discutindo aí, dessa vez teve a opinião de um português, né? Já que o Palmeiras vai enfrentar aí o Porto, né, na sua estreia no domingo. E o português alertou aí, né? Palmeiras tem um bom time. O Porto não é essas coisas. Ele deixou bem claro, né? Palmeiras tem um bom time, o Porto não é essas coisas. O Porto não... Se passar pelo... chegar nas oitavas já é grande coisa, assim como os brasileiros também têm ensinamento, né? É não fazer feio... não fazer feio na competição. Os portugueses estão com a mesma mentalidade. Então, pessoal, não tem essa aqui de o Porto querer passar por cima. O Porto está preocupado porque sabe que o Palmeiras é um grande time. Isso aí é simplesmente uma verdade. O Palmeiras hoje tem um grande time para jogar aí com o Porto, com o Benfica. E eu sou bem sincero, né? Eu vejo às vezes a mídia colocando ali os clubes portugueses em um patamar. Por exemplo, quando se fala de futebol europeu, todo mundo fica com medo. Principalmente o sul-americano. Só que tem o futebol europeu e tem um futebol europeu que é dividido em algumas prateleiras, né? Primeira, segunda e terceira. Por exemplo, primeira para mim são aqueles times que estão em boas fases no momento, né? Principalmente os grandes. Por exemplo, PSG, Real Madrid, que está sempre na primeira, Barcelona, vamos lá, um Liverpool, um Manchester City, Manchester United. Para mim, esses aí. Eu citei alguns, claro, vai ter um outro. Uma segunda prateleira, um Atlético de Madrid, um Chelsea, mais quem? Times desse nível aí, né? E na terceira, pessoal, um Porto, um Benfica, clubes ali da Itália, tem muitos clubes, pessoal, que tá na terceira prateleira. Então, quando se fala em futebol europeu, não podemos também, só porque é futebol europeu, o que é bom, não existe, né? Tem produto bom e tem produto ruim, né? Inclusive os times, né? Tem time ruim e tem time bom. Então, europeu. Palmeiras vai pegar quem no Mundial do Clube? Um europeu, mas o europeu tá ali na terceira prateleira, né? E o português deixou bem claro aí. Palmeiras tem um time forte, vai ser um jogo complicado. Vai ser um jogo onde ele não tem a mínima noção de quem vai vencer, porque os dois times podem vencer. O Palmeiras não tem um time pior do que o Porto. O Porto não tem um time muito melhor do que o Palmeiras. Isso aí tá deixando o torcedor palmeirense animado, né? Tá deixando o torcedor palmeirense animado. Eu creio e confio aí na vitória do Palmeiras. Passar em primeiro, acho que seria importante, né? Passar em primeiro nessa competição. Sei que tem muito torcedor aí que vai assistir do sofá, vai secar muito o Palmeiras. Mas queira ou não queira, pessoal, o Palmeiras está no Mundial de Clube. Essa estatística aí, e a última vitória em cima do europeu, 151. Claro, o Palmeiras teve quantos jogos? Para mim, se eu não me engano, em competições oficiais só teve um. Foi contra o Manchester. Não, 2. Contra o Manchester
contra o Chelsea, se eu não estou enganado. São 2 jogos, né? Então, retrospecto aí que o Palmeiras, durante aí 100 anos, tem 2 jogos, né? Não tem uma sequência de jogos, né? Quando você tem uma sequência de jogos, você vai estar mais próximo de conquistar a vitória, né? Mas não tem, né? Mas é isso, vamos confiante, vamos acreditar na vitória. O Português fez o alerta aí, deixou escancarado aí que o Porto não tem um grande time, que o Palmeiras tem um bom time, tem um grande treinador que é Abel Ferreira. Então, pessoal, eu acho que o torcedor palmeirense pode ficar confiante, vamos ficar alegre aí, que eu acho que vai vir uma vitória aí no domingo, né, para já começar aí rumo a umas oitavas de final em primeiro colocado, né? Então é isso, pessoal, deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.